Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje? Eu espero que todos estejam bem, alegres, contentes, felizes, seja na sua casa, seja na escola, seja aí na rua onde você mora. Às vezes você já está passeando ou você está em viagem. Não importa aonde você está e com quem você está, mas o mais importante é que você esteja com quem? Com o nosso querido amigo Jesus e também com o doce amado Espírito Santo, que se você estiver na companhia dos dois, ó, com certeza o que você estiver fazendo vai estar muito bom. Bom, pessoal, hoje eu trouxe aqui para nossa reflexão, para a gente poder estar conversando, uma coisa assim que eu tenho certeza que todo mundo conhece, o farol. Isso mesmo, você conhece o farol, não conhece? Porque em toda a cidade nós temos o quê? O farol. Tem lugares, né? Aqui aonde eu moro em São Paulo, nós falamos farol de trânsito, mas ele também é conhecido como semáforo. Então, ó, vamos ver se vocês sabem, né, o significado das cores aí, ó. O vermelho é pare, o amarelo olhe e o verde é siga. E vocês sabem que nós podemos lembrar a mensagem da Páscoa quando olhamos as cores do farol de trânsito? Isso mesmo. Deus também quer que a gente pare, que a gente olhe e que a gente siga. Eu vou ler aqui para vocês um texto da Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. O título tá A Ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então, turminha, aqui, ó, nesta passagem, quando Maria e as outras chegaram ao túmulo, olharam para dentro do sepulcro e viram que o corpo do Senhor Jesus não estava mais lá. Fazia apenas 3 dias que ele fora crucificado no alto do monte chamado Calvário, fora da cidade de Jerusalém, e enterraram seu corpo logo antes do sábado, num túmulo novo que pertencia a José de Arimateia. Agora, o sábado terminara e as mulheres vieram ao sepulcro trazer perfumes que elas tinham preparado para perfumar, né, ali o sepulcro. E o anjo apareceu e falou para ela, dando-lhes uma ideia daquilo que Deus quer de nós hoje. Ele disse, ó, ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizei ao seu discípulo que ele ressuscitou dos mortos. Naquele dia, as mulheres tiveram que fazer o quê? Que
parar. E ao parar, descobriram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E que sua ressurreição é um fato real, para todos saberem que Jesus vive. Então, elas receberam uma ordem, contar aos outros para que eles também crescem em Cristo. Então, elas fizeram o quê? Elas seguiram esta ordem. Maria e as mulheres foram depressa contar aos outros o que viram e ouviram, em obediência à ordem de Deus, né? Então, Deus tinha dado uma ordem através do anjo, mas pelo caminho, quem que elas encontraram? Elas encontraram Jesus. Então, ó, elas pararam e adoraram. Então, ó, elas viram, pararam, elas olharam e viram Jesus. E Jesus disse para elas não terem medo e repetiu a ordem que o anjo tinha dado, delas irem contar aos discípulos as boas notícias de que ele havia ressuscitado e que logo eles poderiam vê-lo. Então, ó, elas seguiram, né, a ordem. E pouco antes de voltar ao céu, Jesus reuniu os discípulos e contou-lhes o seu plano de levar o evangelho àqueles que nunca ouviram ou ouviram sua mensagem. Ele disse que todos os que o conhecessem deveria ir contar sobre ele, que ainda não tinha ouvido falar a seu respeito. Então ele deu uma ordem para os discípulos, né? E a ordem é para nós também, ó. Então nós temos que seguir essa ordem. E a ordem que ele deu tá aqui, ó. Em Mateus, no mesmo capítulo 28, versículos 19 e 20, ele falou, ó, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, ó, aqui, Jesus, ele mostrou para nós qual é o plano dele, ó. Esse é o plano dele para você e para mim hoje, que em primeiro lugar eu devo parar, né, e receber o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Depois, ó, crer que ele morreu na cruz para a salvação do meu pecado, que ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, provando que ele é verdadeiramente o Filho de Deus e que só ele pode nos salvar. Então, para onde nós devemos seguir? Nós sabemos que a partir do momento que eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, para onde eu vou seguir? Eu vou seguir para o céu. Isso mesmo. Porque ele veio e deu sua vida na cruz para isso, para que nós tivéssemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus e ir morar no céu com ele. Então, ó, só que Deus tem um plano para a vida de cada um. Ele sabe o lugar onde poderá usar-nos melhor antes de nós irmos para o céu. Se você está disposto a ir aonde Deus o manda, ele promete mostrar a sua vontade. Então aqui, ó, em João, no capítulo 7 e no versículo 17, ele fala bem assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, a vontade de Deus, o Pai, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, aqui ele está falando, vocês querem saber se eu falo de Deus ou de mim mesmo? É só você me seguir. Então, ó, ele está falando que é para segui-lo. Então, primeiro, você tem que parar com a sua vida de pecado e aceitá-lo dentro do seu coração. Depois, fazer o quê? Segui-lo, né? Porque quando você segue aquilo que ele nos ensina dentro da sua palavra, nós estamos o quê? Seguindo o caminho para o céu. E nós também devemos o quê? Olhar isso para Jesus. Nós devemos olhar para o exemplo dele e seguir o seu exemplo. Qual que é o exemplo dele? Que nós devemos o quê? Cumprir aquilo que está dentro da palavra de Deus. Porque Jesus, ele cumpriu
tudo que estava dentro da palavra. Ele veio e deu a vida dele para que nós, através de olharmos para a vida dele, nós também seguimos o mesmo caminho que ele nos ensinou, que é o caminho do céu. Então, nós devemos olhar para Jesus e adorá-lo com fidelidade e com regularidade. Então, todos os dias nós temos que ler a palavra e todos os dias nós temos que orar, que é o quê? Falar com Deus. Então, você deve viver bem perto do Senhor e estudar a sua palavra. Assim terá uma mensagem real para levar aos povos em outras terras que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo, né? Às vezes você ainda não despertou no seu coração o desejo missionário de ir para outros países falar de Jesus, mas você pode falar para o seu amiguinho na escola, para o seu amiguinho aí na rua, para a sua família que ainda não conhece Jesus, a sua vizinhança. Então, aqui, ó, nós temos 3 perguntas para ser respondida. Você já parou para receber o Senhor Jesus como seu Salvador? Você está disposto a seguir para qualquer lugar a fim de contar aos outros sobre Jesus? Não importa onde você esteja? E você já fez uma pausa para olhar diariamente para o Senhor Jesus e adorá-lo com regularidade? Então, ó, aqui nós estamos vendo que a vida de Jesus, ele é o nosso farol. Jesus é o nosso farol. Nós devemos parar, primeiro parar, depois olhar para ele e depois segui-lo. Isso mesmo. Então, a vida dele é o nosso farol. Isso mesmo. E nós devemos obedecer a ordem que ele deu. O que ele deu como ordem para nós? Tá lá, ó, que é o nosso versículo de hoje. Tá em Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, ó. Disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tá pronto para seguir o ide de Jesus? Aqui, ó, é imperativo. A partir do momento que você aceitou ele dentro do seu coração, você tem que seguir essa ordem dele e falar para todos desta boa nova maravilhosa, não é? Que é o quê? Que ele morreu numa cruz, né? Para a nossa salvação, mas que ele não está morto, né? Ele nem está na cruz e nem está no túmulo, porque ele ressuscitou. Então, nessa semana de Páscoa, nada melhor do que nós cumprirmos o ide de Jesus. Então, quando a gente fala de farol, de trânsito, de semáforo, nós lembramos também o quê? Das outras sinalizações. Eu trouxe aqui a música, ó, uma sinalização. Quando a gente vê essa placa aqui, numa rua, numa estrada, numa rodovia, é uma placa o quê? Ó, de atenção, você tem que parar. Então, hoje eu digo para você, pare, né? Olhe e siga a ordem de Jesus. E essa é a musiquinha que nós vamos cantar hoje, ó. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Então, turminha, ó, para aí um momentinho na sua brincadeira, no seu corre-corre, você que já tem Jesus no coração, e conta pro seu coleguinha, você sabe o que significa Páscoa? Ele, pode falar assim, é chocolate, é coelhinho. Você fala, não. Páscoa significa passagem do meu estado de pecador para o meu estado de filho de Deus. É isso mesmo. Conta essa história para ele. E você que ainda não tem Jesus no coração, agora é a oportunidade de você, junto comigo, orar e convidá-lo para ser o seu Senhor e Salvador. Já pensou que presente maravilhoso de Páscoa?
Aí sua Páscoa não vai ser só doce de chocolate, vai ser doce aqui, ó, dentro do seu coração, porque você vai ter Jesus morando aí dentro. Então vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer ali na cruz para minha salvação e perdão dos meus pecados. Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter dado a sua vida de presente para mim. Senhor, venha ser o doce da minha Páscoa, entra no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados para que eu possa, Senhor, cumprir o seu ID e seguir os seus passos, para que eu possa, Senhor, através da minha vida, mostrar para o meu coleguinho, o meu amigo, que o Senhor é que é a verdadeira Páscoa, que o Senhor é o que há de mais doce na Páscoa. Jesus, muito obrigado por ter dado a sua vida de presente para mim. Venha morar no meu coração, venha ser a minha Páscoa. Muito obrigado. Amém. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje. Então, ó, pare, olhe e siga a mensagem da verdadeira Páscoa, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teen, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal, o YouTube notifique você. Curte, comenta, compartilha, faça aquilo que Jesus mandou. Se você, às vezes, ainda não sabe como falar de Jesus para o seu amiguinho, para a sua família, compartilha esse vídeo aqui sobre o farol para aquele seu amigo que ainda não conhece Jesus, para que ele conheça, porque fazendo isso você vai estar cumprindo o ID de Jesus também, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!